Quero desejar a paz do Senhor para a nossa amada igreja esta noite. Eu estou feliz porque o Senhor me concede esta oportunidade para que junto com os irmãos possamos estar passando momentos preciosos com a pessoa do nosso Salvador Jesus. Faz um mês que nós chegamos na grande BH com uma responsabilidade maior. Até então, a nossa família espiritual estava sob o nosso cuidado, não chegava a 140 membros. Todo aquele campo norte de Minas. E agora a nossa família ela cresceu. Na Assembleia já somava a 889 membros. E o Senhor nos convidou para uma sagrada missão junto aos irmãos. Sabemos de que em nossa união os céus vão aprovar a nossa diligência em busca das almas. E já temos assim, por certo, a vitória na pessoa de Jesus. Quero dizer aos irmãos de que dentro desse mês que estamos nesta responsabilidade, nós temos sentido a presença de Cristo. E temos sentido alegria em podermos cooperar com Jesus em sua obra. Tivemos na região de Bitira, Divinópolis, também Itaúna. Foi a nossa primeira diligência neste campo. Depois, já com os irmãos em Lagoinha, passamos um sábado. Tivemos também um sábado com os irmãos em Uberlândia, aquele final de semana. Já visitamos também os irmãos em Jardim da Glória, onde passamos também um sábado. Já passamos um sábado em Minaslândia, com nossos irmãos ali. Agora, Santa Teresa, nós temos uma quarta-feira com os irmãos. E no mês de abril, se Deus permitir, estaremos também passando um sábado com os irmãos. Esse final de semana, se Deus aprovar o nosso plano, estaremos outra vez em Divinópolis, em uma festa de casamento. Precisamos orar pelos trabalhos e também pela união daqueles jovens em tamanha responsabilidade. A semana passada nós tivemos um trabalho junto à associação com todos os obreiros. Nós ficamos uma segunda-feira à tarde em caráter de comissão. Na terça e na quarta, todo dia, nós ficamos em detalhes dos planos para a nossa grande associação. E os irmãos vão receber, então, o projeto de cada departamento e vamos orar e vamos participar. E o nosso desejo é que cheguemos ao final do triênio com um trabalho prestado ao Senhor por amor e tendo assim um resultado que é a salvação de almas. Que o Senhor nos abençoe para isto. Amém. Bom, nós vamos então sequenciar a nossa meditação de acordo com o assunto já apresentado, que nos fala sobre amizade. Hoje, no mundo em que vivemos, facilitou então para nós fazermos amigos, porque, de acordo com a palavra do Senhor, a ciência tem se multiplicado. E fazer amigos hoje é muito mais fácil do que em tempos passados. Nós lemos um texto que nos falou a respeito de falar ao amigo chamando pelo nome. E Jesus, ele pôde deixar para nós um exemplo. Jesus, sendo um grande amigo do casal no Éden, quando houve uma dificuldade que rompia a amizade entre eles e Cristo, Jesus fez a eles uma visita e, chamando pelo nome, fez uma pergunta: onde estás? Apesar da dificuldade que eles estavam envolvidos,
Jesus se apresentou como seu melhor amigo, Salvador. Hoje nós temos, pelo exemplo de Cristo, também um chamado para mantermos a nossa amizade. Na mente de alguns, a amizade deve ser feita só com as pessoas da família. Outros pensam que a amizade deve ser feita só com os da mesma fé. Outros do mesmo país. Mas, de acordo com Cristo, a amizade deve ser feita com todos que almejam fazer amizade. Muitas vezes Cristo foi mal entendido pelos mestres, porque ele demonstrava ser amigo de todos. E eles tinham em mente que a amizade deveria ser feita só com aqueles que tinham a mesma fé. Uma vida sem amigo é como vivermos em uma ilha sem água, sem o alimento e sem a luz. Isso quer nos dizer que se não tivermos amigos, não vivemos neste mundo. Porque é impossível vivermos sem a água, sem o alimento e sem a luz. Por isso que quando Cristo trouxe à existência o mundo, a primeira coisa que Ele criou foi a luz. E para a vida é necessário. Assim como também os nossos amigos. Um texto que está no livro de João, no capítulo 15, os versículos 14 e 15. Eu quero considerar com os irmãos no Evangelho. O Evangelho de João 14 e 15. Perdão, 15, 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então Jesus agora tem a coragem e o desejo de que sejamos amigos dele. Mas ele faz uma colocação: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O servo, ele está sob as ordens, e nem sempre tem acesso ao conhecimento da vontade do seu Senhor. Mas Jesus nos diz que tudo que ele conhece a respeito do Pai, ele passa para nós, porque ele tem a nós como seus amigos. Agora, o amigo de fato de Cristo, para estar sempre com Ele, é aquele que faz o que Ele pede, o que Ele manda. Muitas vezes nós temos fugido de uma amizade com Cristo, porque ainda temos explorado aquilo que é da nossa escolha. E aquilo que é carnal, humano, que não está de acordo com a palavra, entristece a Jesus. Mas todas as vezes que nós dermos o lugar ao Espírito Santo para nos dirigir, nós vamos então estar ouvindo a sua voz e fazendo assim o que Cristo nos pede, e Ele tem-nos como seus amigos. A Bíblia nos fala a respeito de Moisés, que teve o privilégio de falar com Cristo face a face. E este privilégio foi devido a um aceitar fazer o que Cristo lhe pedia. E a Bíblia nos diz que Moisés era um amigo de Deus.
falar com Cristo face a face, por ter uma vida de acordo com o pedido de Jesus, sendo ele um grande amigo, um amigo de Deus. Nós estamos estudando a respeito de Abraão, o pai na fé, e a Bíblia nos diz que ele creu em Cristo e foi chamado também como um grande amigo de Deus. Irmão, certa ocasião, um jovem foi à presença de Jesus e falou a Cristo: bom mestre, o que eu posso fazer para chegar aos céus? Jesus olhava aquele jovem, querendo ser o seu amigo e entrar no reino. E Jesus disse para ele: por que tu me chamas bom? Não há um outro bom a não ser Deus, o Pai que está nos céus. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Aquele jovem, ele almejava ser um amigo de Jesus. Mas Jesus não o conhecia como um amigo candidato para os céus, porque ele não estava disposto a fazer o que Cristo lhe ordenasse. E quando Jesus mostrou a ele as condições para ser ele um amigo de Cristo, ele se entristeceu por não ter a disposição de viver as instruções dos céus. Aquela experiência, ela está registrada. E essa experiência também quer nos falar que muitas vezes nós achamos muito bonito e muito bom sermos amigos de Jesus. Agora, quando Cristo apresenta a nós as condições para sermos herdeiros dos céus, como seus amigos, muitas vezes nós estranhamos um pouco. Mas o Espírito Santo nos convence. Hoje, enquanto Cristo está intercedendo por nós no Santo dos Santos, ainda há salvação. Hoje podemos ser, de fato, amigos de Jesus. Podemos fazer amigos também para Cristo, em um tempo oportuno. Existe um pensamento que nos diz que nós precisamos cortar algumas amizades. Aquela amizade que prejudica a nossa vida espiritual com o nosso Deus. Essa amizade precisa ser cortada, porque ela nos incentiva ao pecado. A Bíblia nos fala que precisamos deixar. Isso é muito figurado. Até a amizade com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão. Se esta amizade está afetando a nossa amizade com Jesus. Agora, esse deixar, a graça de Cristo nos dá a sabedoria, para que no esclarecimento, aquela pessoa também possa se preocupar com uma vida de obediência. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, nos fala da amizade com o mundo e a amizade com Deus. Que quando nós tentamos viver as duas, nós temos uma dificuldade. Aquele que almeja ser um amigo do mundo, automaticamente ele é um inimigo de Deus. Cristo quer nos ver com as nossas fraquezas, os nossos defeitos, em suas mãos, para recebermos graça para o poder e a vitória. No livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 28, nos fala do defamador que separa os bons amigos. Aquele que tem um negociar com uma mercadoria estranha,
que é o mexerico, o diz que diz, o falar, caluniar. Diz que ele separa os melhores amigos. Nessa qualidade, ele já está separado do melhor amigo, que é Cristo. E ele está com uma ligação com um amigo das trevas. E a palavra de Deus nos mostra que há um perigo quando, tendo assim uma amizade com tal tipo de pessoas. Orar, orientar, deve ser o nosso trabalho como um amigo de Jesus e amigo de todos os que estão também em fraqueza espiritual. Provérbios 27, 9 e 10, nos fala do óleo, nos fala do perfume, nos fala do amigo, do pai, e nos fala também do dia da adversidade. O óleo ele tem um preço alto por sua qualidade. Assim também é o perfume. E é também o comportamento em palavras e ações do bom amigo. Do bom amigo. E nos mostra que o nosso Pai tem também bons amigos. E o amigo do nosso Pai é o nosso amigo. E nós precisamos honrar o nome do nosso Pai. Essa aplicação, ela é na questão material ou humana. Mas podemos também fazer uma aplicação no sentido espiritual, com os amigos de Deus. Seguinte. Amigos de Deus, nós temos sentido assim uma felicidade por sermos uma só família, confiando, crendo e almejando a mesma coisa. Os amigos de Deus se atraem e nós temos assim uma facilidade de andarmos juntos. Na nossa casa, se deixarmos ela sem uma manutenção, não basta mais do que uma semana para ter uma qualidade bem inferior a que ela poderia ter tendo uma manutenção. Assim também é o nosso carro, é a nossa moto. Requer uma manutenção. Eu gostaria de falar aos irmãos de que a nossa amizade também exige uma manutenção. E se tem lugar a manutenção, a nossa amizade ela permanece crescendo, crescendo. Tanto em qualidade espiritual como em qualidade material. A amizade em manutenção. E quando nós temos uma amizade assim, chega um momento de uma separação, e nós temos sentido de que a amizade, ela não rompe, ela apenas muda-se de lugar. Mas continua a nossa amizade. Fazemos bons amigos, porque somos irmãos, e chega o momento de uma separação em pessoa, mas a nossa amizade continua sendo mantida e viva em nossas vidas. E há um pensamento que nos diz que a amizade é como a saúde, que muitas vezes nós não valorizamos ela como é preciso ser valorizada. Agora, em um momento de um afastamento, nós vamos sentir
como é gostoso sermos amigos. O pensamento nos fala a respeito das estrelas, que apesar de não contemplarmos elas pelo dia, na parte clara, mas elas existem. Assim é também a nossa amizade. Muitas vezes nós sentimos e não damos assim margem ao pensamento da amizade, mas ela existe. E quando explorada, ela está em seu devido lugar. A amizade falsa, ela traz uma preocupação. E o pensamento nos diz que é melhor uma ferida de um grande amigo do que um beijo de um inimigo. O inimigo, para beijar alguém, ele se coloca como amigo. E esse beijo, muitas vezes, não é o beijo do amigo. Agora, o grande amigo, ele fala o que o outro amigo precisa ouvir para ser ajudado. E muitas vezes a pessoa que está sendo ajudada, ela tem dificuldade de entender no momento. Parece lhe causar uma ferida. Mas depois ele vai ver que, de fato, seu amigo trabalhou em seu favor. Melhor é uma ferida do grande amigo do que um beijo do inimigo. Existe amigo que apoia as coisas erradas do outro amigo. E, de acordo com o pensamento, está errado. O amigo de verdade, ele discorda do seu amigo quando está fazendo as coisas erradas. E muitas vezes, irmãos, quando nós não estamos fazendo as coisas corretas, qualquer orientação em caráter de nos ajudar, nós ficamos assim um pouquinho com dificuldade de aceitar. Mas o grande amigo, que é Jesus, ele nos corrige para o nosso bem. E o amigo visível ao nosso lado também nos auxilia, porque ele é um amigo daquele que quer ver a nossa salvação. Tem um texto que nos diz na palavra que Jesus tem em suas mãos, o que, irmãos? Alguns sinais. E ele vai ser interrogado a respeito de que feridas são estas em suas mãos. E ele vai nos dizer que essas feridas foram feitas quando em casa dos seus amigos. Irmãos, Cristo, mesmo para com aqueles que têm dificuldade de lhe aceitar como Salvador, ele lhes tem como amigos. Amigos, a menos que o aceite como Salvador pessoal, não pode chegar aos céus. Mas com isso ele quer dizer que não devemos ter nenhuma dificuldade para termos inimigos. Precisamos da amizade. E nesta amizade pode gerar salvação. A palavra de Deus, esta noite, quer nos falar que a Igreja do Senhor tem uma experiência com Cristo. Ouvindo a sua voz, Cristo nos tem como amigos. E entre nós, esta amizade deve ser forte em auxiliar uns aos outros. E nós temos algumas separações. E no momento da separação, devido chamados para atender a necessidade da obra do Senhor aqui e ali, nós vamos atendendo os chamados e fazendo novas amizades e mantendo a amizade já feita com cada um. Porque Cristo é o nosso grande amigo. Que Ele nos dê graça para isso. Amém.